Olá, pessoal. Minha entrevistada de hoje é o Lucas Rodrigues de Oliveira, que foi aprovado no concurso Cepaz Amazonas para o cargo de técnico da Fazenda Estadual. Lucas, eu quero agradecer pela sua disponibilidade de dar essa entrevista em vídeo. Você que também já deu uma entrevista por escrito e já está disponível no nosso site. Então, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns por essa conquista. E para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Olá, pessoal. Obrigado pelos parabéns. Eu sou o Lucas, eu tenho 29 anos, eu moro em Belém do Pará e eu sou formado em engenharia de produção. Uhum. E quando começou? Quando que você considera que foi o pontapé inicial no mundo dos concursos? Quando que você iniciou a sua preparação para concursos públicos? Bom, na verdade, eu trabalhei um tempo na iniciativa privada e eu tinha já alguns amigos que trabalhavam na iniciativa pública. E, assim, sempre me chamava a atenção, assim, os benefícios que eles tinham, algumas flexibilidades e também a forma como eles, a natureza do trabalho deles também me chamava a atenção. E no setor privado eu não tinha tanta flexibilidade assim, com questão de horário e etc. Aí eu resolvi criar esse projeto, né, começar a estudar para concurso e eu comecei como todo aluno que começa a estudar para a área fiscal, eu comecei estudando pela Receita Federal e agora eu cheguei a fazer alguns outros concursos também, da área fiscal também, e o do Amazonas deu certo. Uhum. E foi sua primeira aprovação ou já tinha passado por essa experiência antes? Bom, em concursos grandes, assim como de Secretaria de Fazenda Estadual, esse foi o primeiro. Eu cheguei a passar em outros, mas de menor porte, a nível municipal, e no último foi o estadual que eu passei. Uhum. E só por curiosidade, né? Você comentou que iniciou o concurso, o seu foco com o concurso na Receita Federal. O concurso da Receita Federal acabou virando lenda, mas agora tudo indica que o concurso da Receita Federal vai sair. Vai fazer a prova do concurso da Receita Federal ou vai aí parar mesmo, aposentar nos concursos estaduais? Na verdade, eu até penso assim que desde 2014 para agora, né? Muitos alunos que estudavam para a Receita Federal, eles saíram da Receita e passaram a estudar para os fiscos estaduais. Então, assim, tem uma galera que, apesar disso, não desistiu, continuou na Receita, então acho que eles vão chegar bem forte. Eu não vou fazer Receita Federal, mas pretendo, né, fazer outros fiscos estaduais, agora, assim, de forma mais específica, né? Principalmente, assim, para o Nordeste, eu tenho muita vontade de morar no Nordeste, então, abrindo algum fisco por lá, eu vou estar tentando por essa região. Ó, vou te contar um segredo aqui, ó, mas só para você, para quem está nos assistindo. Essa história assim, o pessoal está muito preparado para a Receita Federal, mas a gente tem que avaliar um momento, por exemplo, saiu o concurso da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais. Parece assim, a Secretaria Estadual, mas com mais de 300 vagas para auditor, com uma remuneração de mais ou menos R$ 25.000 por mês, e para ficar tão somente no Estado de Minas. Então, eu estou vendo que tem muito aluno avaliando, né, se vale a pena estudar para Receita ou se vale a pena, por exemplo, estou citando o Cefaz MG, mas tem outros concursos da área fiscal, fazer concurso da Secretaria de Fazenda. Então, você pensa, concurso Cefaz MG, 300 vagas, né? Teve outro concurso que saiu também da área fiscal, mas é com cadastro de reserva, mas são 200 vagas. Então, imagina, teoricamente, os 300 primeiros da lista, no mínimo, ou os 500 primeiros, se contado o cadastro de reserva, pode estar de olho nesse concurso e desistir da Receita Federal. Então, assim, eu acho que vale sempre avaliar, ver realmente qual é o seu sonho, e eu acho que realmente se sentir preparado para um concurso, ninguém vai confiante, falando assim, eu tenho certeza que uma vaga vai ser minha. Talvez essa confiança aumente pós-prova, sabendo que foi bem, que há uma possibilidade, mas se seu sonho lá no início era Receita Federal e se continuar sendo, eu acho que vale super a pena dedicar um pouquinho aí, fazer esse concurso, porque eu acho que muitos já foram aprovados em fiscos estaduais e vão ficar nos fiscos estaduais. Estava até conversando hoje com um aprovado de uma live que a gente fez, que ele passou no concurso do TCDF, aqui no Distrito Federal, Tribunal de Contas, e passou no TCU também. E eu fui perguntar para ele, por que quando a gente fala TCU, âmbito federal, né, ele falou que não vai trocar TCDF para o TCU, porque apesar, né, de ser um órgão de âmbito federal, hoje ele está num lugar, né, que tem benefícios, remuneração, tudo que é o que ele esperava, é o que ele buscava, que era o sonho dele. Então, ele vai abrir mão do TCU para ficar num concurso, né, entre aspas, de âmbito estadual, porque a gente está falando do Distrito Federal, óbvio que não é Estado, mas se compara a concursos estaduais. Então, eu acho que quem tem o sonho de fazer a Receita Federal, acho que agora é o momento, porque a concorrência tá distribuída entre outros concursos, sabe? Não está focado só na Tem vaga Receita. para todo mundo.
Está abrindo muita Exato. vaga para fiscos no Amapá, Minas Gerais, a própria Receita Federal, outros aí que estão fazendo estudo, tem Mato Grosso do Sul, tirando os fiscos municipais também. O que não vai Uhum. faltar é vaga. O Pois pessoal é. só não pode parar de estudar. Com certeza, e focar naquilo que eu sonho, sem pensar na concorrência, isso que é o mais importante, né? E se não der certo, outras oportunidades estão vindo por aí. Mas voltando aqui ao nosso roteiro, né, à nossa entrevista, como que você conheceu a Estratégia Concursos? Quando foi e como foi? Bom, assim, quando eu comecei a estudar, eu não sabia nem que existia o Estratégia Concursos, né? Eu não sabia nem como o pessoal, eu pensava que ele até então, em pleno, acho que 2019, logo no início assim que começou a pandemia, que eu comecei a estudar mesmo. Eu pensava que as pessoas estudavam para concurso comprando livros ainda naquelas livrarias que tem em rua, mas não. Aí eu conheci o Estratégia Concurso através de indicações de amigos, né? E lá eu comprei meus primeiros materiais, conheci outros alunos que foram aprovados, e lá eu passei a ter, eu conseguia a estudar até melhor com as orientações dele. Logo no início, quando eu comecei, eu não tinha assim uma referência. Então, por isso que é importante os alunos que começam a estudar hoje, que eles têm alguém como referência, eles assistam entrevistas de alunos para não começar um estudo errado. E como foi Uhum. quando eu comecei, eu fazia um horário totalmente errado. Eu comecei a estudar pela Receita, como eu falei. Então, no início, por exemplo, eu estudava auditoria. Para ter uma ideia, o aluno que estuda para a área fiscal, ele tem que começar a estudar direito tributário. E logo no início eu estava estudando a legislação tributária, o imposto de renda, por exemplo. Então eu ficava perdido, eu não conseguia entender nada. Então, assim, o estratégia ele foi bem importante porque o material ele consegue direcionar bem o aluno por onde é que ele tem que começar. Falando do seu estudo propriamente dito, né? Quantas horas por dia você conseguia estudar para concurso, né? Concurseiro adora isso, de horas líquidas, e você precisava conciliar também com o trabalho, com outros projetos pessoais? Quando eu comecei, eu deixei o meu emprego, né, apenas para estudar para a área fiscal. Logo no início, eu senti essa necessidade que eu precisava me dedicar exclusivamente para os estudos, até porque é um certame assim bem difícil, né? Tem que ter uma grande dedicação. E aí eu deixei o emprego na iniciativa privada. Assim, foi uma decisão bem arriscada, né? Eu não sabia o que é que podia acontecer, se eu ia passar ou não, mas eu resolvi entrar nesse projeto. E aí eu fiquei aproximadamente acho que 8 meses assim estudando, mas aí eu passei no meu primeiro concurso, um concurso de nível municipal. Então foi nesse momento que eu passei a conciliar trabalho e estudo. Então sempre que eu tinha tempo, eu estava lendo, estudando alguma coisa. Por exemplo, eu acordava às 5 horas da manhã, eu tinha que estar no trabalho, eu tinha que sair de casa às 6 da manhã, por exemplo. Então, nesse tempo, entre as 5 horas e 6 da manhã, eu aproveitava para estudar alguma coisa. Geralmente, nesse horário, é interessante estudar um assunto que a gente já tem mais domínio. Por exemplo, Uhum. alguma lei que eu preciso estar revisando, assim, eu preciso estar sempre lendo ela, uma legislação tributária, por exemplo. Não adianta acordar cedo e eu estudar contabilidade, por exemplo. Aí não vai adiantar nada. Tem que ler algo assim mais prazeroso. E aí, quando no trabalho, na hora do intervalo, eu também estudava. Eu sempre estava eu tinha algum PDF no celular para ler. E quando eu chegava em casa também, né, eu fazia o que tinha que fazer e depois eu me dedicava. Eu cumpria o restante. Eu tinha um horário de aula que eu tinha que cumprir de segunda a domingo. No final de semana, a quantidade de matérias diminuía e entre a carga horária, assim, variava bastante. Em média, era 6 horas líquidas, mas, assim, teve momentos que eu estudava 8 horas líquidas, assim, durante a pandemia. E no final de semana também. Quando dava para estudar, sempre que tinha alguma brecha para estar estudando, eu estava lá, eu estava com PDF, eu estava lendo alguma coisa. Você comentou que começou estudando errado, né? Mas quando você chegou no seu ponto ideal, do seu jeito ideal de estudo, como era? Como é que você montou os seus ciclos? Quantas matérias por dia você estudava? Você estudava uma matéria até ela se esgotar? Onde que entravam as revisões? Então, já quando você realmente se encontrou no mundo dos concursos, como que era o seu ciclo de estudos? Bom, como eu comentei, eu comecei estudando errado, né? O ruim disso é porque o aluno ele demora muito tempo para identificar a forma correta. Em algum momento ele vai se encontrar, ele vai achar a melhor forma para estar estudando de forma mais eficiente. Então, assim,
eu acho que eu levei aproximadamente uns 5 meses para detectar assim, que, poxa, eu poderia ter começado de uma outra forma. Eu não devia ter começado a estudar auditoria nesse momento, por exemplo. Eu não deveria ter começado a estudar imposto de renda. Eu tinha que ter começado a estudar somente direito tributário. Depois que eu tivesse uma noção bem aprofundada, consolidada, eu incluía essas outras disciplinas. Então, o ruim é isso, que o aluno acaba perdendo um tempo assim importante, né? 5 meses, 6 meses, até ele se encontrar, fora outros alunos que às vezes nem eles ficam estudando o resto da vida errado, né? Então, por isso que, como eu comentei, é importante, né, ter uma referência. No caso do Estratégia, eu sigo a Núbia no Instagram. Então, ela sempre dá dicas super bacanas, como começar a estudar, ao momento de incluir novas disciplinas, dicas de como fazer revisões. As minhas revisões eu fazia, assim, não tinha muito mistério. Por exemplo, eu tinha que estudar direito civil, por exemplo, na segunda, na terça e na sexta. Então, sexta-feira era o último dia de estudar civil na semana. Então, eu pegava esse dia apenas para revisar pontos específicos, o que eu senti de mais dificuldade, o que eu vi que era mais importante estar revisando, e aproveitava também para fazer exercícios. Então, a minha revisão sempre ficava assim, no último dia daquela disciplina na semana. E chegou a fazer simulados também, muitas questões, né? Qual que é a importância para você na Sim, resolução de questões? sim, é bem importante também. Não adianta o aluno só ficar estudando, lendo a teoria e não ir para a prática. É importante, Uhum. assim, antes de sair o edital, ele fazer questões de qualquer banca, muitas questões mesmo. Aí, quando sair o edital, o aluno ele já vai começar a fazer as questões da banca em si. E é importante porque o aluno acaba conhecendo a forma como a banca cobra, e ele já não é pego de surpresa no momento da prova. Então, assim, a todo momento eu estava fazendo questões, errava bastante, e aí quando vinha na próxima questão parecida, eu já não caía na pegadinha. Enfim, eu acho que, assim, as questões contabilizadas, foram mais de 36 mil questões que eu resolvi, isso contabilizadas. Mas antes de eu usar as ferramentas que tem para fazer questões, eu acho que eu fiz também mais de 20 mil questões que tem em PDFs e em outros materiais próprios só de questões de concursos. Então, acho que um diferencial é o aluno ele fazer essa ligação. Ele está estudando e está resolvendo questões ao mesmo tempo. Uhum. E os simulados, chegou a fazer? Sim, eu chegava a fazer simulados, eu imprimia as provas anteriores das bancas do concurso, no caso da Cefaz, que ela fez para o Espírito Santo. Eu também acho que isso é muito importante, os alunos que vão fazer prova, a imprimir as provas mais recentes, e eles já vão ter uma base do que elas estão cobrando, os assuntos que mais estão caindo, e isso, assim, eu acho que é bem fundamental. Uhum. E o que foi a sua base? Você é da turma que prefere os PDFs, já é do time das videoaulas, e qual que foi o seu método preferido aí? Chegou a utilizar alguns materiais complementares, como, por exemplo, trilha estratégica, passo estratégico, marcação dos aprovados? Bom, eu sempre gostei assim dos PDFs. Eu acho que era a forma que eu rendia mais. Eu sempre gostei de ter contato com o material, principalmente impresso. Tem aluno que gosta de ler no celular. Eu lia no celular assim quando eu estava a caminho do trabalho, ou até mesmo como quando eu estava no rolê com os amigos, eu estava no restaurante, aí eu lá, meu Deus, o que é? Acabei de esquecer aquele assunto. Eu ia lá no PDF rapidinho. Parece loucura, mas vida de concurseiro é desse jeito. Então, eu imprimi os PDFs e eu ficava grifando. O bom dos PDFs é que impressa é que a gente pode fazer as anotações, grifar. Eu gosto de ter o contato com o material, é a forma que eu consigo render mais. Os Uhum. vídeos, eles também são bons, mas eu já não assistia. Eu assistia mais os vídeos assim quando era uma matéria que era mais complicada, por exemplo, algum assunto específico de matemática, e aí era interessante eu assistir o professor resolvendo as questões nos vídeos. Uhum. Você comentou sobre fazer marcações, né? Você então chegou a fazer algum material personalizado, né? E esse material era mais para ajudar na memorização enquanto você estudava, para prender a sua atenção ali, ou também virava material de revisão?
as minhas anotações elas ficavam no próprio PDF mesmo. Eu chegava a criar também materiais à parte, em folhas separadas, assim, mas assim, nos PDFs geralmente tem tudo que a gente precisa. Inclusive, o aluno, quando ele está mais avançado, já não é relevante ele ficar só olhando os PDFs. É por isso que tem o passo estratégico, e que também me ajudou bastante, porque lá vem os tópicos assim bem resumido mesmo, e os alunos que já têm o conteúdo mais consolidado, aí é interessante eles utilizarem o passo estratégico, que no caso da Cefaz Amazonas foi praticamente o que eu usei. E para quem não conhece, e tivesse que explicar o passo estratégico, como que você explicaria, né? O que é essa ferramenta? O passo estratégico, ele não deixa de ser o PDF, né? Só que ele é um PDF mais consolidado. É um PDF assim que vem, digamos, os assuntos assim que mais cai mesmo na prova. E assim, claro, eu aconselho o aluno antes, né? Ele não tem base, ele primeiro tem que ler o PDF, que é o PDF completo, estudar o conteúdo, fazer muitos exercícios. No momento que ele sentir que ele já está craque, que ele já está indo bem nas questões, é claro que ele vai sempre precisar estar revisando. O passo estratégico, inclusive, ele serve para estar revisando. E aí o aluno, assim, em pós-edital, ele já pode partir para o passo estratégico. Ele ajuda bastante, porque ele economiza tempo, tem muitas coisas que já estão na cabeça do aluno e outras, assim, que ajuda a lembrar de forma mais rápida. É isso. Para quem não sabe o que é o passo estratégico. Lucas, eu vejo que na semana que antecede a prova, véspera de prova, né, muitos mudam a rotina de estudos. Alguns dão uma alavancada, aumenta a carga horária para poder ver tudo que pode na última semana, em véspera de prova, acreditando que assim vai chegar mais preparado para a hora da prova, com a certeza que deu o seu máximo. Outros vão se sentir mais seguros, tirando a semana para descansar um pouco mais, diminuindo o ritmo de estudo. Você se manteve constante ou seguindo um desses dois extremos aí durante a última semana de preparação e véspera de prova? Bom, eu sei muito bem assim como é, né? Eu já passei por isso. O aluno fica muito nervoso, fica muito ansioso. Tem aluno que não consegue nem mais concentrar para estudar. O interessante é manter a calma. No meu caso, assim, eu não acelerei o ritmo. Tem alunos assim que aumentam a carga horária, porque eu penso o seguinte, que o que eu tinha que fazer, eu já fiz, entendeu? Então, na última semana, eu não vou ficar assim, me forçando muito, até mesmo para não me prejudicar na hora da prova. Então, na última semana, eu levava tudo com mais calma, e eu estudava assim matérias assim mais estratégicas mesmo, que valia mais ponto para a prova, como a legislação tributária. Então, como já era um assunto que eu já tinha uma base assim bem consolidada, então eu já lia, o estudo já ficava até mais prazeroso nessa última semana, assim. Eu não ficava assim me cobrando tanto. Eu também assim não tiro o mérito dos alunos que também eles aceleram, sabe? Cada um ele consegue se adaptar da forma que achar melhor. No meu caso, eu sentia que se eu acelerar vai ser pior para mim. Autoconhecimento é muito importante. E falando em autoconhecimento, né, o que você apontaria que foram os seus principais erros e o que você apontaria também que foram os seus principais acertos que te levaram a essa aprovação? Bom, meu principal erro, eu acho que eu comentei logo no início aqui da entrevista, foi eu não ter tido uma referência. Assim, eu quis começar a estudar, né? Eu estava com muita vontade mesmo, mas eu decidi estudar assim por conta própria. Então, eu não sabia por onde, quais eram as matérias iniciais. Como eu comentei, eu misturava tudo, matérias que era para eu estudar lá no final do ciclo, já estava no início do ciclo. Então, eu acho que o meu erro foi esse. E tem muitos alunos que acabam cometendo esse erro. É interessante a pessoa ter uma referência, tá sempre olhando as dicas que os professores dão, né? Agora, sim, o meu principal acerto acho que foi a persistência. Eu jamais pensei em desistir. Apesar de a gente achar que nunca vai chegar a nossa vez, apesar assim, de ter muitos concursos e muitas vagas, a gente sabe que são muitos inscritos, mais de 15 mil inscritos, a gente sempre fica pensando, mas, poxa, será que eu vou estar dentro dessas vagas? Né? Às vezes são 50, tem concurso aí que é 270 vagas, né? Que é o de Minas Gerais, por exemplo. Mas mesmo assim a gente ainda fica meio, poxa, será que eu vou conseguir? Então, acho que a persistência foi o meu maior acerto, assim. Jamais pensei em desistir. Eu sabia que uma hora eu ia conseguir a vaga. Uhum. Lucas, para a gente já ir caminhando para o final dessa gravação, o que você gostaria de aconselhar para quem vai iniciar os estudos, principalmente para a área fiscal, e o que você gostaria de deixar de mensagem para quem já está na caminhada rumo a tão cedo aprovação, como até que você conquistou a sua?
Bom, assim, o conselho que eu dou é você não se desanimar, né? Manter sempre o foco. Vai ter momentos que você vai pensar em desistir, mas saiba que isso é temporário. No momento que você estiver pensando isso, escuta uma música, vai relaxar um pouco e depois volta para os estudos. Jamais ouvir o que tem muitas pessoas, até mesmo da própria família, né, que fica fazendo piadinha, dizendo que concurso é é só filho de político que entra, tem muita roubalheira, e não dá ouvido para esse tipo de conversa. É sempre manter o foco e fazer tudo em silêncio. Ser humilde sempre, e quando vier o resultado, pode ter certeza que essas pessoas que criticavam, elas vão ficar espantadas com você. Uhum. E aí a aprovação vem, o pedido de entrevista para o estratégia também vem. Então, Lucas, mais uma vez, muito obrigado por ter topado participar dessa entrevista. Parabéns pela conquista e vai seguir estudando? Sim, eu vou continuar estudando, mas num ritmo assim mais light, né? Eu vou estar focando nas disciplinas assim que eu tenho assim mais dificuldade, digamos, disciplinas mais complexas. Então, que venha mais aprovações, mais entrevistas também. Obrigado. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir a entrevista do Lucas por escrito, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.